Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Quando atingirmos os 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do nosso Porcão. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima esquentou dentro e fora de campo após as declarações polêmicas de Abel Ferreira e Rogério Ceni, dois dos maiores técnicos em atividade no futebol brasileiro. Durante entrevistas coletivas realizadas após as partidas de suas respectivas equipes, Palmeiras e São Paulo, os treinadores trocaram farpas que rapidamente ganharam as manchetes e incendiaram as redes sociais. Com estilos diferentes, mas igualmente apaixonados, Abel e Rogério protagonizaram um duelo verbal que pode marcar uma nova fase na rivalidade entre os clubes paulistas. Tudo começou com uma provocação sutil de Rogério Ceni, que, ao ser questionado sobre a consistência de sua equipe no campeonato, comentou: "Aqui no São Paulo, priorizamos um futebol bem jogado, mesmo que nem sempre resulte em vitória. Prefiro isso a buscar só o resultado, como alguns fazem." Embora não tenha mencionado nomes, o tom e o contexto deixaram claro que o técnico tricolor se referia ao estilo pragmático de Abel Ferreira no Palmeiras, que, segundo críticos, privilegia resultados em detrimento de atuações vistosas. Abel Ferreira não deixou barato e respondeu na mesma moeda durante sua coletiva: "Eu prefiro ser criticado por vencer do que elogiado por jogar bonito e perder. No futebol, o objetivo é ganhar. Filosofia não levanta taça", disparou o português, visivelmente irritado com a insinuação de seu colega. Para Abel, o que está em jogo são os resultados concretos, e ele fez questão de mencionar os títulos recentes do Palmeiras como prova de que seu método funciona. A troca de indiretas rapidamente ganhou tração nas redes sociais, dividindo opiniões entre torcedores e especialistas. Enquanto alguns defendem a postura de Ceni, afirmando que o futebol brasileiro precisa resgatar sua essência ofensiva e criativa, outros ficaram ao lado de Abel, argumentando que, no final das contas, o que importa são as conquistas. A rivalidade histórica entre Palmeiras e São Paulo ganhou novos contornos, com os treinadores assumindo o protagonismo do embate. A situação se agravou quando Ceni, ao ser perguntado sobre os comentários de Abel, lançou outra indireta: "É fácil falar de títulos quando se tem um elenco milionário à disposição. Quero ver fazer isso com menos recursos." A declaração foi vista como uma alfinetada direta na gestão financeira do Palmeiras, que, nos últimos anos, investiu pesado para montar um dos elencos mais fortes do Brasil. Abel, por sua vez, rebateu com ironia: "O futebol não é sobre desculpas, é sobre trabalho. Com todo respeito, a bola não pergunta o preço do jogador antes de entrar no gol." Essa troca de declarações foi além do esperado e chegou aos jogadores das duas equipes. Embora ambos os treinadores tenham tentado minimizar o impacto interno, atletas de Palmeiras e São Paulo foram questionados sobre a polêmica em entrevistas posteriores. Dudu, ídolo do Palmeiras, afirmou: "A gente está aqui para jogar e vencer." O que o professor Abel fala é sempre com foco no grupo. Já Caleri, atacante do São Paulo, defendeu Ceni: "Ele sabe o que está fazendo. Jogar bonito também é importante para a torcida." Especialistas apontam que essa rivalidade verbal pode ter desdobramentos importantes nas próximas rodadas do campeonato. O confronto direto entre Palmeiras e São Paulo, agendado para as próximas semanas, promete ser ainda mais acirrado, com as declarações dos treinadores adicionando um tempero extra. Para o jornalista esportivo Mauro Betting, as palavras de Abel e Ceni são reflexo de duas visões opostas do futebol, mas que, juntas, enriquecem o espetáculo. A polêmica também reacendeu o debate sobre a influência dos técnicos no futebol brasileiro. Enquanto Abel Ferreira é visto como representante de uma nova geração de treinadores estrangeiros que trazem disciplina tática e foco nos resultados, Rogério Ceni carrega o DNA do futebol brasileiro, apostando em um estilo mais solto e ofensivo. A colisão entre essas filosofias levanta questões sobre o caminho que o futebol nacional deve trilhar. Nos bastidores, a troca de farpas gerou desconforto nas diretorias dos clubes. Fontes próximas ao São Paulo indicam que Ceni foi orientado a evitar novas declarações polêmicas, enquanto, no Palmeiras, o clima é de respaldo total a Abel. Ambos os clubes sabem que a rivalidade acirrada pode beneficiar a imagem das equipes,
mas também temem que a situação saia do controle, especialmente em caso de novos encontros tensos dentro de campo. Para a torcida, as declarações se tornaram combustível para rivalidades históricas. Em fóruns e grupos de redes sociais, palmeirenses e são paulinos intensificaram provocações, resgatando episódios antigos e projetando os próximos capítulos dessa disputa. A polarização entre jogar bonito e vencer a qualquer custo promete ser o principal tema das discussões até o próximo clássico. Apesar da tensão, é inegável que o episódio trouxe mais atenção para o futebol paulista. Jogos que antes poderiam passar despercebidos agora são aguardados com grande expectativa. A mídia esportiva já trata o embate entre Palmeiras e São Paulo como um dos principais momentos da temporada, destacando não apenas o que acontece nos 90 minutos, mas também o impacto das palavras de seus técnicos. Até mesmo figuras importantes do futebol nacional decidiram opinar sobre o assunto. Zico, em entrevista recente, defendeu um equilíbrio entre as filosofias. O futebol é bonito porque permite diferentes visões. Mas, no final, o que conta é conquistar com estilo, disse o ídolo. Já Tite, ex-técnico da seleção brasileira, ponderou: a rivalidade faz parte, mas precisamos lembrar que as palavras também têm peso e responsabilidade. Agora, a grande questão é: como essa troca de farpas influenciará os próximos passos de Palmeiras e São Paulo? Para muitos, o duelo entre Abel Ferreira e Rogério Ceni já é mais do que técnico, tornou-se pessoal. A única certeza é que os olhos de todos estarão voltados para o próximo clássico, que promete ser um dos jogos mais tensos e emocionantes do ano. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O embate verbal entre Abel Ferreira e Rogério Ceni continua rendendo debates acalorados no cenário esportivo. Após as declarações polêmicas que trocaram em coletivas recentes, ambos os treinadores parecem ter definido novas linhas de rivalidade não apenas entre Palmeiras e São Paulo, mas também em relação a filosofias de trabalho e estilos de jogo. O confronto deixou claro que as disputas entre os dois vão além das quatro linhas, envolvendo egos, estratégias e a busca por afirmação no futebol brasileiro. Enquanto Abel Ferreira defende com veemência sua abordagem focada em resultados e eficiência, Rogério Ceni não hesita em criticar aquilo que considera uma visão pragmática e pouco alinhada à tradição criativa do futebol brasileiro. O futebol não é só vencer, é encantar. É sobre o espetáculo para os torcedores, afirmou Ceni em uma entrevista posterior. Abel respondeu à altura, reforçando que encantar pode ser um bônus, mas vencer é o objetivo principal de qualquer competição. A tensão entre os dois treinadores tem despertado a atenção de outros técnicos do futebol brasileiro, muitos dos quais já começaram a opinar sobre o assunto. Fernando Diniz, do Fluminense, sugeriu que não há certo ou errado no futebol, mas sim resultados e caminhos diferentes para chegar ao mesmo objetivo. Por outro lado, técnicos mais experientes, como Vanderlei Luxemburgo, elogiaram a postura vencedora de Abel Ferreira, destacando que o futebol é sobre títulos, e ninguém pode contestar isso. Nos corredores da Federação Paulista de Futebol, o clima também ficou mais intenso. Informações de bastidores indicam que os organizadores do campeonato estadual enxergam a troca de farpas como um atrativo adicional para o clássico entre Palmeiras e São Paulo. A rivalidade sempre foi uma das mais quentes do país, mas a nova disputa entre os técnicos parece ter reacendido a paixão das torcidas e aumentado a expectativa para os próximos encontros. Outro ponto que chamou a atenção foi o impacto das declarações no ambiente interno dos clubes. Enquanto no São Paulo a postura de Rogério Ceni foi vista como uma tentativa de proteger sua equipe das críticas, no Palmeiras, as palavras de Abel Ferreira reforçaram o senso de união e compromisso com a vitória. Fontes próximas ao vestiário alviverde apontam que o elenco recebeu bem as declarações do português, encarando-as como um lembrete da mentalidade vencedora que o técnico tenta incutir. As torcidas também entraram no debate, dando um tom mais emocional à disputa. Torcedores do São Paulo defenderam o estilo de Ceni como um resgate do futebol arte que marcou gerações no Brasil. Já os palmeirenses, embalados pelos recentes títulos do clube, não se cansam de repetir que a eficácia de Abel é o que realmente importa.
A rivalidade nas arquibancadas foi amplificada por memes e provocações nas redes sociais, transformando o embate em um verdadeiro espetáculo midiático. Os próximos clássicos entre Palmeiras e São Paulo prometem ser marcados não apenas pela qualidade técnica dos jogadores em campo, mas também pela intensidade da rivalidade entre os técnicos. As estratégias de Abel e Ceni estarão sob os holofotes, com cada decisão tática sendo interpretada como parte dessa disputa maior. Vai além do jogo. Agora é uma batalha de egos e de filosofias, resumiu um comentarista esportivo. A imprensa esportiva, por sua vez, tem explorado exaustivamente o tema, destacando as diferenças entre os treinadores. Abel Ferreira é visto como o estrategista frio e calculista, enquanto Rogério Ceni é o técnico emocional, que tenta unir paixão e técnica em seus trabalhos. Essas narrativas ajudam a construir o cenário para o que já está sendo chamado de a maior rivalidade entre técnicos no futebol brasileiro nos últimos anos. Os desdobramentos dessa disputa podem ter implicações de longo alcance para ambos os treinadores. Enquanto Abel busca consolidar sua hegemonia no futebol brasileiro, Rogério Ceni parece determinado a provar que é possível equilibrar espetáculo e resultados. O embate filosófico entre os dois não apenas movimenta o futebol nacional, mas também gera reflexões sobre qual caminho o esporte deve seguir no futuro. No entanto, uma coisa é certa, a troca de farpas entre Abel Ferreira e Rogério Ceni não será esquecida tão cedo. À medida que a temporada avança, o futebol brasileiro aguarda ansioso pelos próximos capítulos dessa rivalidade que promete ir muito além das coletivas de imprensa e dos gramados. A questão agora é: qual visão de futebol sairá vitoriosa quando a bola rolar? Trazemos notícias atualizadas do nosso Verdão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.